Capítulo 8. Havia proteção? Acordei na manhã seguinte cheia de apreensão. Hoje a família viria de novo, todos juntos ou um de cada vez. De qualquer maneira, temia o confronto horrível. Sentia o pavor das acusações, das advertências iradas, das ameaças e dos engodos que eu sabia que estavam para acontecer. Acima de tudo, odiava magoá-los. Não acreditando de verdade que Deus responderia a meu pedido, fiz que Haisham tirasse meus melhores sares. Escolhi o mais atraente, mandei recado ao guarda do portão. Receberia todos os visitantes hoje e então fui para a sala de visitas. Sentei-me em uma das cadeiras de seda branca e li, enquanto Mahmud zigue-zagueava seus carrinhos de brinquedo pelo desenho do tapete persa no assoalho de nossa sala. O gigantesco relógio, entalhado, na parede do corredor bateu 10 horas. 11, finalmente meio-dia. Bem, pensei, parece que planejam deixar a visita para a tarde. Depois da refeição, enquanto Mahmud tirava uma soneca, continuei a esperar. Finalmente, às 15 horas, ouvi o barulho de um carro que parava à porta. Preparei-me para a batalha. O carro se afastou. O que estava acontecendo? Perguntei à criada e ela simplesmente disse que era alguém fazendo entregas. A noite escurecia e as janelas altas da sala de visita, diante das sombras, empilhavam-se altas até o teto. Um chamado telefônico para mim, olhei para o relógio, 19 horas. Será que iam telefonar ao invés de virem em pessoa? Apanhei o telefone e ouvi uma voz suave, muito minha conhecida. Era Mary Old. Ela parecia muito preocupada. Certamente que a notícia de minha conversão já se tinha espalhado, como provava a invasão dos parentes no dia anterior. Então por que a preocupação? Você está bem? Disse Mary. Estou preocupada com você. Assegurei-lhe que estava bem. Ao desligar, pedi que me trouxessem um casaco e que aprontassem o carro. Nessa época do ano, minha família geralmente não fazia visitas depois das 20 horas, de modo que achei seguro sair de casa. Estranho que nenhum parente houvesse telefonado, nem vindo visitar-me. Eu necessitava da segurança de alguém da minha família cristã. Os Old? Por que teria Mary me telefonado tão misteriosamente? Dirigi-me à casa dos Old e fiquei surpresa em encontrá-la completamente às escuras. Então, inesperada e abruptamente, fiquei alarmada. Parada no portão de entrada daquele jardim, eu podia sentir o medo invadindo-me, tocando-me como um horror viscoso e úmido. Pensamentos tenebrosos vieram a mim de cantos sombrios do jardim. Certamente que havia sido estultícia minha sair a sós no meio daquela noite. O que era aquilo ali nas sombras? Meu coração disparou. Voltei-me. Estava para correr de volta ao carro, então parei. Não, não era assim que eu devia agir. Se eu fazia parte de um reino, tinha direito à proteção do rei. Em pé, na escuridão horrível, ainda com muito medo, deliberadamente coloquei-me de volta nas mãos do rei. Jesus, Jesus, Jesus! Repeti muitas vezes. O medo desapareceu de uma maneira incrível. Assim como chegara, se fora. Eu estava livre. Agora, quase sorrindo, dirigi-me para a casa dos Old. Depois de alguns passos, vi um fio de luz por entre duas cortinas abertas na sala de estar. Bati. A porta se abriu lentamente. Era Mary. Ao ver-me, deu um suspiro de alívio e rapidamente levou-me para dentro com um abraço. Ken, Ken, gritou ela. Ele apareceu num instante. Oh, graças a Deus, exclamou ele. Estávamos muito preocupados com você. Ken disse-me que o pastor paquistanense que me batizara ficou muito preocupado por minha segurança e lhes dissera que haviam cometido um grande erro ao me deixar sozinha. Então é isso que você parecia tão preocupada ao telefone, Mary? Suprimiu uma risada. Bem, é certo que o país inteiro logo há de saber da minha conversão, mas obrigada de qualquer forma. Até agora nada aconteceu. Até mesmo minha família não apareceu. E vocês não sabem o quão grata sou por essa resposta à minha oração. Agradeçamos ao Senhor, disse Ken, e nós então
Nos ajoelhamos, os três, na sala de estar, enquanto Ken agradecia a Deus minha proteção e pedia-lhe que continuasse o Senhor a me proteger. Assim voltei para casa mais rica por ter clamado pela ajuda do Senhor em face do medo, valendo-me do nome de Jesus. Meus criados disseram que ninguém havia telefonado na minha ausência. Bem, pensei enquanto me arrumava para a cama. Prepare-se para o amanhã. De novo, esperei na sala de visitas o dia todo, orando, pensando, estudando o mosaico dos ladrilhos do assoalho e o desenho do tapete persa. Não tive notícias de ninguém. O que estava acontecendo? Será que isso era algum jogo de gato e rato? Então me veio a ideia de interrogar os criados. No Paquistão, se a pessoa quiser saber de alguma coisa, é só perguntar a um criado. Mediante uma ramificação inteligente, sabe tudo a respeito de todo mundo. Finalmente, encantoei Nurjan. Diga-me, o que aconteceu com minha família? Oh, Begun Sahib, respondeu ela, suprimindo um sorrisinho nervoso. A coisa mais estranha aconteceu. Foi como se todo mundo tivesse ficado ocupado ao mesmo tempo. Seu irmão teve de ir ao torneio anual do inverno de cricket. Sorri. Para meu irmão, cricket era mais importante que sua irmã a caminho do inferno. Seu tio Faté teve de sair da província por causa de um julgamento. Sua tia, Amina, precisou ir a Lahore. Dois de seus primos foram chamados para fora da cidade a negócios e eu a interrompi. Não precisava continuar. O Senhor tinha dito que os espalharia e realmente os espalhou. Quase podia ouvir o Senhor rindo. Eu tinha certeza de que os preocupados membros de minha família não me deixariam em paz, mas agora teriam de aparecer um por um. Assim aconteceu. O primeiro emissário foi tia Mina, uma senhora da realeza em seus 70 anos, cuja beleza oriental de alguma forma sempre parecia fora de lugar em minha sala de visitas com a moderna mobília ocidental. Por muitos anos tínhamos tido um relacionamento íntimo de amor e confiança. Agora, ao entrar, sua tez de magnólia estava ainda mais pálida que de costume e os olhos cor cinza pareciam rodeados de tristeza. Conversamos um pouco e finalmente percebi que ela estava pronta para apresentar o verdadeiro motivo de sua visita. Limpando a garganta, endireitou-se na cadeira e, tentando parecer casual, me perguntou: Bilkis, parece que eu ouvi que você se tornou cristã? É verdade? Sorri para ela apenas. Ela mudou de posição inquieta na cadeira e continuou. Pensei que as pessoas estavam espalhando falsos rumores a seu respeito. Hesitou um pouco, os olhos suaves, implorando-me que dissesse que nunca isso aconteceria e que tudo não passava de uma mentira. Não é mentira, tia Mina, disse eu. Fiz uma entrega completa a Cristo, fui batizada e agora sou cristã. Ela bateu com as palmas das mãos nas bochechas. Oh, que grande erro! Exclamou. Ficou sentada, completamente imóvel por alguns instantes, incapaz de acrescentar qualquer coisa. Então, lentamente enrolou-se em seu xale, levantou e, com dignidade fria, saiu de minha casa. Fiquei esmagada, mas pedi ao Senhor que a protegesse da mágoa devastadora que estava sentindo. Eu sabia que tinha de descobrir a oração dele para minha família. De outra forma, deixaria uma esteira de pessoas amadas muito feridas atrás de mim. Senhor, eu disse, o ideal, é claro, seria que cada uma dessas pessoas viesse a te conhecer. Mas sei que ainda que não se convertam, tu as ama. E neste instante eu te peço que toque cada uma dessas pessoas amadas com a tua bênção especial, começando por favor com tia Mina. Obrigada, meu Senhor. No dia seguinte, tive de fazer a mesma oração, dessa vez foi por Aslan, um querido e idoso primo que também veio me ver. Ele era advogado e morava a cerca de 80 quilômetros de distância de Var. Como filho do irmão de meu pai, tinha herdado muitas das características dele. O mesmo sorriso afetuoso, o mesmo senso de humor gentil. Eu gostava muito de Aslan. Pela atitude dele, entendi que não havia ouvido os detalhes do meu problema. Trocamos algumas galanterias e então Aslan disse: Quando é a reunião de família? Virei apanhá-lo e vamos juntos.
Eu apenas ri. Não sei quando será a reunião da família, Aslan, mas sei que não serei convidada, porque a reunião é por minha causa. Ele parecia meio confuso, que senti que devia lhe explicar tudo. Mas, por favor, vá à reunião, Aslan, disse eu ao terminar a explicação. Talvez você possa dizer alguma coisa boa por mim. Eu o observei sair tristemente de casa. Era óbvio, concluí, que o clímax se aproximava. Era melhor eu ir a Rawalpindi e a Lahore assim que pudesse. Eu não queria que Toone e meu filho Khalid ouvissem histórias distorcidas a meu respeito. Não havia nada que eu pudesse fazer pessoalmente por minha filha Khalida, que morava lá na África. Mas poderia encarar Khalid e Toone. Logo no dia seguinte, parti para Lahore. Khalid tinha se saído muito bem nos negócios e sua casa refletia isso. Um bangalô adorável na cidade, cercado de varandas largas e um gramado imaculadamente bem cuidado. Entramos pelo portão, estacionamos à entrada e subimos para a larga varanda. Khalid, que tinha sido alertado pela minha família, apressou-se a me cumprimentar. Mãe, que prazer vê-la, disse ele, embora eu pudesse perceber um pouco de embaraço nas suas boas-vindas. Conversamos toda aquela tarde a respeito do que eu tinha feito, mas no final percebi que Khalid não compreendia de maneira alguma. Em seguida tinha de ir ver Toone. Dirigi-me a Rawalpindi e fui direto ao hospital. Pedi que chamassem pelo sistema de alto-falantes e, enquanto esperava, meditava em como devia contar tudo a ela. Indubitavelmente, ela já devia ter ouvido algumas histórias. É certo que ela sabia em primeira mão que eu estivera lendo a Bíblia. Ela podia até ter ouvido alguns trechos de minha conversa com a freira católica, a doutora Santiago, naquele mesmo hospital, no dia em que Mahmud foi internado. Uma coisa ela certamente não sabia: quanto aquela conversa com a doutora Santiago tinha mudado a minha vida, pois foi essa pequena freira que me encorajou a orar a Deus como meu pai. Mãe! Levantei os olhos e vi Toone apressando-se em minha direção. O cabelo castanho em definido contraste com o uniforme branco e engomado, rosto sorridente e braços abertos. Levantei-me com o coração aos pulos. Como é que havia de dar-lhe as notícias? Tentei pensar em maneiras gentis, mas o temor da pressão da parte de Toone era demais para mim. Sem fazer rodeios, coloquei tudo para fora. Toone, disse eu. Prepare-se para um choque, querida. 2 dias atrás eu fui, bem, eu fui. Bom, 2 dias atrás eu fui batizada. Tony estacou. A mão meio estendida, os olhos sensíveis enchiam-se de lágrimas. Deixou-se cair no divã que estava ao nosso lado. Eu pensei que ia acabar assim, disse ela com uma voz quase inaudível. Tentei confortá-la, mas não tive sucesso. Não há motivo para fingir trabalhar, disse Tony. Assim, pediu licença para sair mais cedo e juntas nos dirigimos para seu apartamento. O telefone de Toone estava tocando enquanto destrancava a porta. Entrou apressada, apanhou o aparelho e, voltando-se para mim, disse: É, Nina. Nina era uma sobrinha que também morava em Rawalpindi. Ela quer saber se é verdade. Voltou-se para o telefone, pois Nina, evidentemente, havia começado a falar de novo. E de onde estava, eu podia ouvir a voz de Nina aumentando o volume de sua voz. Então Tony disse suavemente: Sim, é verdade, Nina, ela fez. Nina deve ter batido com o fone, porque Tony tirou o aparelho do ouvido, olhou para ele, deu de ombros e lentamente colocou-o na base. Era melhor dar-lhe tempo para coordenar seus pensamentos. Por isso, apanhei minhas coisas e dispus-me a sair. Venha me visitar, querida, disse eu. Quando sentir vontade, conversaremos. Tony não fez objeção alguma, de modo que em alguns minutos eu estava de volta na rodovia Tronco Grande, em direção à minha casa. No instante em que cheguei, meus criados me rodearam. Nurjan esfregava as mãos gordas no rosto de Raisham, que estava pálido mais do que de costume. O telefone havia tocado o dia todo, os parentes tinham estado ao portão desde cedo da manhã perguntando por mim. E no meio da conversa dos criados, o telefone tocou mais uma vez. Era Jamil, marido de minha irmã, que trabalhava para uma companhia de petróleo britânica.
Eu sempre havia pensado nele como um homem do mundo, mas agora sua voz não parecia ter muita segurança. Bilks, ouvi a coisa mais estranha e não posso acreditar, disse ele, sem nenhuma cerimônia. Um colega do trabalho me contou ter ouvido que você agora é cristã. É claro que eu ri dele e lhe assegurei que isso jamais poderia acontecer em nossa família. A notícia realmente estava se espalhando muito rápido. Eu não disse nada. Bilks, a voz de Jamil insistia. Você ouviu o que eu disse? Sim. Essa história não é verdade, né? Sim. Outro silêncio. Bem, isso é bom, retrucou Jamil. Você perdeu mais do que pode imaginar. E por quê? Por outro ponto de vista religioso, é só isso. E desligou em minha cara. Em 10 minutos, Tony estava ao telefone soluçando. Mamãe, tio Navaz acaba de me telefonar dizendo que agora o pai de Mahmoud poderá levá-lo de volta. Mamãe, Navaz diz que o tribunal algum permitirá que você fique com ele. Tentei confortá-la, mas ela desligou soluçando. Mais tarde, naquela noite, enquanto Mahmoud e eu jantávamos em meu quarto, Tony e duas de minhas sobrinhas vieram até em casa. Fiquei espantada com a palidez no rosto delas. Por favor, sentem-se e jantem comigo, eu disse. Mandarei as criadas trazer jantar para vocês. Tony e minhas sobrinhas apenas tocaram na comida. Estava contente em ver as duas jovens, mas era claro, o mesmo sentimento não era compartilhado por elas. A conversa foi trivial e as três mulheres olhavam para Mahmoud como que sugerindo que ele fosse brincar lá fora. Só depois de ele sair é que uma das minhas sobrinhas finalmente se inclinou para a frente, com certa ansiedade, e disse: Tia, a senhora compreende o que isso significa para os outros? E debulhou-se em lágrimas. A senhora pensou nos outros? Sua pergunta ecoava nos olhos castanhos da outra sobrinha, que estava sentada em silêncio, bem à minha frente. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a da garota. Minha querida, disse eu tristemente, não há nada que eu possa fazer a não ser obedecer. Tony agora me olhava com olhos chorosos e, como se não tivesse ouvido nada do que eu lhe dissera, suplicava: Mãe, faça a mala, vá embora. Vá enquanto há alguma coisa ou alguém com quem sair. Sua voz aumentou de volume. A senhora sabe o que estão dizendo por aí, a senhora será atacada. Seu próprio irmão pode ser levado a agir contra a senhora. Começou a soluçar novamente. Meus amigos dizem que a senhora será assassinada, mamãe. Sinto muito, Tony, mas não vou fugir, respondi gentilmente. Se eu sair agora, haveria de correr pelo resto da vida. A determinação crescia dentro de mim enquanto eu falava. Se desejar, Deus pode facilmente cuidar de mim em minha própria casa, e ninguém, disse eu, irá me expulsar daqui. Endireitei-me na cadeira, de repente sentindo-me muito dramática. Que eles venham então me atacar? Então, enquanto me sentia tão ferozmente segura de mim mesma, algo aconteceu. A presença afetuosa de Deus desapareceu. Fiquei sentada quase em pânico, esquecida das vozes que se elevavam ao meu redor. Subitamente compreendi o que havia acontecido. A minha velha natureza, cheia de orgulho, cheia de teimosia, havia assumido o controle. Eu estava decidindo o que haveria de acontecer, que ninguém me expulsaria de minha própria casa. Me afundei na cadeira, quase sem perceber que Toone estava falando comigo ainda. Está bem então, mamãe, clamou Toone. Então a senhora virou cristã, mas deve também tornar-se um mártir? Ajoelhou-se ao pé da minha cadeira e colocou a cabeça em meu ombro. A senhora não compreende que a amamos tanto? É claro, querida, é claro, murmurei, acariciando-lhe o cabelo. Em silêncio, pedi perdão de Deus por ser tão cabeça dura. Aonde quer que ele quisesse me levar estava bem, ainda que significasse deixar meu lar. Ao dizer isso em meu coração, uma vez mais, senti de volta a presença do Pai. O episódio todo tinha tomado somente alguns minutos, mas à medida que as três mulheres sentadas à minha frente continuavam a falar, eu estava consciente de que a vida continuava em outro nível também. O Senhor estava nesse instante trabalhando comigo e me ensinando. Ele estava no processo de me mostrar como permanecer em sua presença. Então irá, não é mesmo?
Era a voz de Toone e eu não tinha ideia do que ela estava pedindo. Felizmente, ela continuou falando. Se o pai de Mahmoud vier buscá-lo, você pode deixá-lo comigo. Eu não me tornei cristã, acrescentou enfaticamente. Afinal, as 3 moças se aquietaram. Perguntei-lhes se gostariam de passar a noite comigo e elas concordaram. Enquanto dizia boa noite a minhas sobrinhas, pensei em como nossos papéis haviam mudado. Antes eu era tão protetor e me preocupava com elas, agora estávamos igualmente preocupadas umas com as outras. Naquela noite orei. Senhor, é tão difícil falar com uma pessoa que não tem fé em ti, que não te conhece. Por favor, ajude a minha família. Estou tão preocupada com o bem-estar das pessoas que amo. Ao adormecer, parecia ter novamente deixado o corpo e saído flutuando por aí. Encontrei-me de pé numa ladeira gramada e cercada de pinheiros. Uma fonte sussurrava por perto. Ao meu redor estavam anjos em tão grande quantidade que pareciam formar uma espécie de nevoeiro. Continuava a ouvir um nome: Miguel. Os anjos deram-me coragem e então estava de volta à minha cama. Levantei-me e, ainda sentindo esse poder espiritual, fui ao quarto de Mahmoud. Apontei o dedo para ele na cama, depois fui ao quarto de minha filha e sobrinhas e fiz o mesmo. Voltei ao meu quarto e caí de joelhos. Senhor, comecei a orar. Tu tens me dado muitas respostas. Agora me mostre, eu te suplico, o que vais fazer com Mahmoud. Gostaria de dar alguma palavra de conforto a Toone. Senti-me impelida a abrir minha Bíblia e a passagem seguinte parecia saltar da minha página. Gênesis capítulo 22, verso 12. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Ó Senhor, obrigada, Pai, suspirei. No café da manhã pude dar segurança a Toone. Querida, nada vai acontecer a seu filho, não precisa se preocupar. Mostrei-lhe o versículo das Escrituras que me havia sido dado. Quer minha fé tivesse sido contagiosa, quer Toone tivesse sido tocada pelo Espírito Santo, eu não sei. Mas seu rosto descontraiu-se e ela sorriu pela primeira vez naqueles 2 dias. Minha filha e sobrinha saíram da casa com uma expressão um pouco menos sombria, mas o fluxo de outros parentes e amigos continuou. Alguns dias depois, Haisham anunciou que 7 pessoas, todos amigos queridos, preocupados, estavam esperando embaixo para me ver. Não queria encará-los sem Mahmoud. O menino devia saber de tudo o que estava se passando. Fui buscá-lo e juntos descemos para a sala de visitas. Eles estavam sentados, aprumados, em muita formalidade, quase na ponta de suas cadeiras. Depois do chá com bolinhos e conversa sem importância alguma, um dos presentes limpou a garganta. Fiz-me de aço para o que sabia que estava por vir. Bilks, disse um amigo que eu conhecia desde a infância. Nós a amamos e temos pensado no que você fez. Temos uma sugestão que pensamos será de alguma ajuda para você. Sim? Ele se inclinou para a frente e sorriu. Não declare publicamente seu cristianismo. Você quer dizer que devo conservar minha fé em segredo? Bem, não posso, disse eu. Não posso fazer jogos com meu Deus. Se devo morrer, morrerei. Todos os 7 pareciam ter se chegado para mais perto de mim. Um antigo amigo de meu pai me olhava fixamente. Eu estava a ponto de devolver seu olhar, mas contive-me a tempo. Eles pensavam ter o meu bem-estar em mente. Sinto muito, disse eu. Simplesmente não posso fazer o que me pedem. Expliquei que minha fé havia se tornado a coisa mais importante da vida em pouco mais de um mês. Não posso guardar segredo dela, disse eu. Citei-lhes a passagem bíblica onde o Senhor diz, Mateus capítulo 20, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas, disse outro cavalheiro idoso, você se encontra em uma situação muito peculiar. Tenho certeza de que Deus não se incomodaria se você se mantivesse em silêncio. Ele sabe no que você crê. Ele sabe que você acredita nele. Isso é suficiente. Ele então citou a lei do Alcorão sobre a apostasia. Temos medo, disse ele, de que alguém assassine você.
Sorri. Ninguém me acompanhou nesse gesto. Era uma discussão inútil, como eles também perceberam. Ao se levantarem para sair, deram-me um ultimato. Lembre-se, Bill, que se tiver problemas, nenhum de seus amigos ou familiares poderá ficar do seu lado. Os que mais se importam com você terão de dar-lhe as costas. Assenti com a cabeça. Compreendia bem suas palavras. Agora, desejei que tivesse mandado Mahmoud ir brincar no jardim para que não tivesse ouvido essa conversa. Ao olhar para ele, sentado em sua cadeirinha ao meu lado, ele simplesmente sorriu. Está tudo bem, ele parecia me dizer. Ao prepararem-se para sair, o grupo estava quase chorando. Uma amiga íntima de mamãe me beijou. Adeus, disse ela. Repetiu a palavra com uma ênfase estranha. Desfez-se em lágrimas, desprendeu-se de mim e saiu rapidamente. A casa parecia um túmulo depois de eles terem ido embora. Até o brincar de Mahmoud, geralmente barulhento, estava quieto. Passaram-se 3 semanas nas quais o único som em minha casa eram as vozes abafadas dos criados. Se não fosse pelos Mitchell, pelos Old, e por nossas reuniões de domingo, pergunto-me a mim mesma se a Guerra Fria não teria dado resultado. Cada dia, a linha de batalha da família podia ser vista mais claramente. Podia ser percebida na raiva no rosto de um primo, a quem encontrei pelo bazar, sentia-a no olhar de desprezo de um sobrinho por quem passei na rua, estava na voz gelada de uma tia que telefonou para dizer que não podia comparecer a um almoço. O boicote havia começado. Meu telefone permanecia no silêncio e ninguém puxava o cordão do sino do meu portão. Nenhum membro da família veio me visitar, nem mesmo para me repreender. Não podia evitar a lembrança de um versículo do Alcorão, Sura 74.20. Se renunciaste à fé, certamente causaste mal à terra e violaste os laços de sangue. Assim são aqueles por quem Alá pôs a maldição, deixando-os destituídos da visão e da audição. De uma maneira muito real, isso estava acontecendo. Eu tinha violado os laços de sangue e, indubitavelmente, não veria mais minha família, nem dela mais ouviria. A conversa e riso normal de minhas criadas haviam se amainado enquanto entravam e saíam de meus aposentos. O máximo que conseguia tirar delas era um "Sim, Begum Sahib". Então, certa manhã, o boicote sofreu uma mudança estranha. Ouvi um leve barulho na porta, voltando-me, vi Nurjan entrar silenciosamente a fim de me fazer a toilette da manhã. Sua exuberância havia desaparecido. Haisham entrou ainda mais solene do que de costume. Ao começar suas tarefas, não falaram, e o olhar assombrado do rosto delas me incomodava. Esperei que dissessem alguma coisa, mas Nurjan continuou suas tarefas em silêncio, sem aquela conversa costumeira. O rosto de Haisham parecia de granito. Finalmente, com um pouco do antigo fogo na voz, eu disse: Está bem, posso perceber que algo está errado, digam-me o que aconteceu. Pararam de escovar enquanto me davam as novas. A não ser Haisham, que estava à minha frente, todos os outros criados cristãos, inclusive Mansur, haviam fugido de casa no meio da noite.